Amém, irmãos? Cara, um dia eu vou vencer esse lugar aqui. Juro por Deus que eu vou. Paz, igreja. Não é fácil estar aqui, não. E confesso que vai ser duro, hein? Fora que eu sou chorona demais. Demais. Hã? Ah, é, né? É fácil. Antes de ler essa palavra, eu queria falar um pouco sobre como que Deus me revelou ela, né? Como que Deus, os caminhos que Deus fez para mim poder chegar nessa palavra. Eu tenho passado, acho que umas 2 semanas com crise de ansiedade e, assim, é uma coisa muito ruim. É aquilo que eu falo, só quem passou que sabe o quanto é ruim. E desde quando eu falei que eu ia entrar na política, tem piorado a minha ansiedade. Porque, irmãos, eu confesso, é um assunto que eu não entendo. Estou fazendo curso, a gente está tendo mentoria, né, as mulheres do partido. Está sendo muito bom, eu estou aprendendo muita coisa. Mas antes disso, eu estava numa ansiedade tão grande, que eu ia chegar e eu ia renunciar. Eu não ia. Não queria mais aquilo, que aquilo não era para mim, porque eu estava muito nervosa, eu não queria ser mais um na Câmara Municipal para encher linguiça, né? Então, isso acabou que me tirando de tudo. Eu perdi o foco. Eu fiquei numa escuridão e eu não enxergava mais nada. E aquela ansiedade foi me consumindo e eu me tranquei no meu quarto. E a única pessoa que soube disso era a Leia e o Tiago. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. E malemar saía para tomar banho do quarto. Então eu fiquei muito ruim mesmo. E quando Deus me deu essa palavra, que está lá em Lucas 5:17, que fala a respeito do paralítico. Que fala desse paralítico. E aí, através do ato dessa pessoa que fez na minha vida, Deus falou comigo a respeito de amigo. E falou muito forte. E aí a pregação de domingo também confirmou muita coisa. Eu vou ler. Não precisa abrir, tá, irmãos? Que eu vou ler uma versão que eu tenho no celular. Fala assim: Jesus cura um paralítico. Um dia, Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Ele tinha vindo de todas as cidades da Galileia e da Judeia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder.
Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a tua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Louvaram a Deus dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Irmão, aqui eu tirei várias lições. A primeira delas foi aqui no primeiro versículo, quando fala que um dia Jesus estava ensinando. E ele estava ensinando ali o povo, e na frente dele havia alguns fariseus e mestres da lei. Aí eu até anotei aqui, né? Que o fariseu, eles estavam ali na frente só para obstruir o que Jesus tinha para fazer. Jesus estava tão cheio de poder, que para chegar no povo tinha os fariseus na frente. E a nossa vida é assim. Às vezes tem muito fariseu obstruindo da gente chegar até Jesus. A gente não consegue chegar até Jesus. Aí eu anotei que os fariseus, eles ostentam uma santidade externa e são loucos por dentro, não tem nada. Então eles estão ali só para obstruir o que Jesus vai fazer. E o povo ficou todo atrás deles. E Jesus, ele estava ali tão cheio de poder, Deus tinha enchido tanto ele de poder, que eu acho que, sabe quando você quer pular, você quer gritar, e não dá porque você está sendo obstruída, você não consegue fazer. E além de tudo, eles são hipócritas e fingidos. E existe na nossa vida esses fariseus. E aí lá no 18, alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos. Esse paralítico não tinha nada para oferecer. Nada. Era um estorvo, um homem deitado ali numa cama, não tinha nada para oferecer. A não ser amigo. Só. E foi nesse nível que eu cheguei. Eu não tinha nada para oferecer. Estava paralítica, presa na escuridão, que eu não tinha nem vontade de andar. Foi nesse nível que eu cheguei. Só que Deus enviou um amigo. Deus enviou um amigo para me tirar desse lugar. Quais são os amigos da sua vida? Aqueles que querem te levar até Jesus? Ou aqueles que são pedra de tropeço na sua vida? Porque eu não quero amigo assim para caminhar comigo. Não quero. E lá no 19, fala assim: porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e desceram na sua cama em frente a Jesus, no meio das pessoas. Irmão, olha o esforço desses homens. Olha o que esses homens fizeram por um cara que não tinha nada para oferecer para eles. Nada. E eu vi assim, quando essa pessoa me levantou, falou: sai daí, sai desse lugar.
Esse lugar não é seu lugar, eu preciso de você. A pessoa me levantou, ela me ergueu. Vai lá e vai limpar essa cara, vai colocar esses cílios. Isso é amigo. Aqueles que te erguem para você poder alcançar o milagre de Jesus. E quando eu entrei nesse lugar, o Tiago chegou do serviço, era quase 10 horas da noite, e eu estava no meu quarto, eu não conseguia respirar. Eu perdi completamente o ar, parecia que eu ia morrer. Eu também não tinha nada para oferecer para ele. Mas ele me abraçou, respirou junto comigo, orou por mim. Então é nessas pessoas que a gente encontra Jesus. Agora, que tipo de amigo que a gente está andando? Irmãos, vou ser sincera, essa semana eu encontrei com 2 tribuladas na minha frente que a vontade foi passar com um rolo compressor em cima. A Larissa estava comigo. Sabe aquelas pessoas que quer arrebentar você, quer te deixar na lona, quer que você se torne a pior pessoa possível? E ela ainda olhou na minha cara, ela falou assim, você acha que você vai ganhar voto? Falei, vou, irmã, em nome de Jesus, e muitos votos. E esses amigos, eles em momento nenhum, eles foram obstrução na minha vida. Em momento nenhum. Em momento nenhum chegou para mim e falar, você está desse jeito? Eu estou pior que você. Porque está acontecendo isso comigo. Sabe aqueles amigos que, em vez de te levantar, te deixa pior do que você já estava? Que joga o problema no seu colo? Além de você ser paralítico, você fica ainda mais pesado. Além de você não conseguir levantar, você ainda pesa, que você tem que ainda andar com o problema da pessoa que veio jogar em você. Eu trabalhei num consultório e eu aprendi uma coisa com esse meu ex-patrão. Que ele falou que no consultório entra todo tipo de pessoas. Só que entra aquelas pessoas que só querem te ouvir. Ela vai te jogar um monte de problema na sua mente. Ela quer desabafar com você. Ele falou, fique quieta, não fale nada, deixa ela desabafar. Não vá me jogar os seus problemas para a pessoa também. Porque tinha gente que entrava chorando e saía pior do que entrava. E eu carreguei isso para minha vida, irmão. Eu carreguei isso para minha vida. Lá no 20, está escrito assim, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu amigo, os seus pecados foram perdoados. Por que Jesus não curou esse paralítico de prontidão? Por que ele olhou para o paralítico e disse, seus pecados estão perdoados? Porque eu creio que para Jesus não é importante isso. A cura que ele quer fazer é a cura lá dentro, é a cura emocional. Porque ele vai curar as pernas do paralítico. Aí o paralítico vai voltar a andar e ele vai piorar a situação dele, porque ele vai pecar 10 vezes mais. Mas ele quis curar lá dentro. Ele quis curar lá dentro. Tá difícil. No 21, ele fala assim, os mestres da lei, os fariseus, começaram a pensar, quem é esse homem que blasfema contra Deus? Contra Deus não, ele é o próprio Deus, né? Dessa maneira, ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Que estava o próprio Deus ali. O próprio Deus. Olha as pedras de tropeço.
Jesus querendo fazer e as pedras de tropeço falando o que não era para falar. Jesus cheio de poder para curar e as pedras de tropeço da nossa vida enchendo o saco. Lá no... Jesus não é tonto, gente. Jesus não é bobo. Jesus sabe até o que a gente pensa. A gente não precisa nem abrir a nossa boca para falar. Só de você pensar, Jesus já sabe o que você está pensando. Ele já sonda o nosso pensamento. Ele não é bobo. E ele fala, porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e anda? O que é impossível para Jesus? O que ele não pode fazer? Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Para ele é indiferente. O que é mais fácil, o que é mais difícil. Para ele não existe nada difícil, nada impossível. Ele pode fazer tudo. Tudo conforme a vontade dele, tudo o que ele quer fazer. E é possível, porque eu saí desse lugar. Eu saí dessa paralisia. Esses meus amigos me tiraram, me levaram para cima, me colocaram nos pés de Jesus. No 24 fala assim, pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a vocês, levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. É amostradinho, né? Pois eu vou mostrar a vocês. Jesus é bem amostradinho. Igreja, vamos ficar de pé comigo? Eu estou encerrando já. Lá no 25 ele fala assim, no mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Louvaram a Deus dizendo, que coisa maravilhosa nós vimos. Qual que é a palavra? É hoje. É hoje que ele vai fazer. É hoje, porque hoje você está no lugar certo, no lugar onde tem amigos que te levam até Jesus. Jesus não está nesses lugares que você frequenta e está sendo falado aqui toda vez. Sai desse lugar, para de frequentar esse lugar, para de fazer o que você está fazendo, mas as pessoas não estão dando ouvido. Como Jesus vai fazer milagre se você não caminha com pessoas que te levam até Ele? Ah, mas a culpa é da pastora, porque tem alguma coisa errada, a culpa é da igreja. A igreja não vive milagre. Não, é eu e você que não vive milagre. Porque a gente anda com pessoas erradas em lugar errado. Irmãos, o Jesus em casa, eu me entristeço, sabia? Porque eu sei falar o nome de todo mundo que vai. É sempre as mesmas pessoas. Jesus em casa é lugar de comunhão, de receber amigos. Amigos que estão cheios da presença de Deus.
Amigos que te levam até Jesus. E está sendo uma bênção. Cada Jesus em casa. E não pense que a gente ir na sua casa, você vai precisar fazer janta. Não precisa, irmão. Se tiver uma garrafa d'água para não molhar o bico, tá bom. Mas começa a abrir a porta da sua casa para os amigos de Jesus entrar. Começa a abrir a porta da sua casa para os seus amigos que carregam a presença entrar e abençoar a sua vida. Jesus está falando que é hoje que a gente vai viver milagre. É hoje, hoje.